Irmãos, graça e paz. Para mim é um prazer estar com vocês aqui nessa noite, com os pastores, professores, alunos, funcionários, participando desse momento tão importante para nós, que é o momento em que alimentamos a nossa alma, que buscamos compreender um pouco mais da palavra de Deus para as nossas vidas, deixando de lado, muitas vezes, aquilo que nos preocupa, nos atormenta, e colocando-nos como servos de Deus para sermos, de fato, usados para a honra e glória dele. Portanto, um prazer estar com vocês, que Deus os abençoe. Vamos orar, Pai. Nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e a tua bondade se renova a cada manhã. Derrama a tua graça em cada servo, em cada serva, que se disponibiliza, Senhor Deus, a trabalhar no teu reino. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, é interessante notar que todos nós temos um chamado. Cada um tem o seu chamado, uns para o ministério pastoral, outros para o ministério de ensino, outros para a administração, outros dentro de outros ministérios, mas todos nós temos um chamado. É um princípio interessante, que é o princípio de ser útil, é o princípio de ser, de fato, tudo aquilo que Deus tem para nós. É o princípio que nós usamos de ser produtivo e frutífero na seara do Senhor. Esse é o princípio. No entanto, é difícil imaginar que, às vezes, Deus nos chama para algo muito maior do que a nossa existência, muito maior do que aquilo que a gente imagina, muito maior do que a duração das nossas vidas, muito maior do que qualquer outro objetivo humano que possa ser descrito. No entanto, muitas vezes nós nos perdemos no meio do nosso ministério. Nós não sabemos quem somos, não sabemos o que fazemos, não sabemos o que é, o que será, e nos perdemos em meio às tempestades e nos perdemos em nós mesmos. É tenso, é triste, é lamentável, mas a gente percebe quantos vocacionados, quantos servos e servas de Deus se perdem em si mesmo. E aí nós paramos e perguntamos: Deus, o que o Senhor quer de mim de fato? Deus, por que o Senhor me chamou para isso? Por que tudo isso? E começamos a questionar o próprio Deus. Perceba que numa turma, no seminário, entra, 15, 20, 30, e ao final formam 4, 5, 6 alunos. São pessoas que desistem de si mesmo, desistem do chamado, desistem, então, de continuar a sonhar. E nesse momento, então, surgem os problemas, surgem as dúvidas, surge 1 milhão de outras situações. Mas nós somos chamados para fazer a diferença, chamados para sermos diferentes, chamados para irmos além daquilo que muitas vezes nós imaginamos, pensamos ou sonhamos, porque o reino de Deus é muito maior do que isso. A pergunta é: mas como realizar a obra de Deus? A pergunta é: onde encontrar inspiração para fazer tudo aquilo que Deus tem nos chamado para fazer? A pergunta é: como permanecer firme diante de um ministério que muitas vezes está um caos? Como permanecer firme diante de Deus quando nós, muitas vezes, no nosso mundo interior, estamos totalmente bagunçados? A gente olha para a Bíblia e a gente encontra um dos maiores líderes, que foi João Batista. João não fez nenhum milagre, mas João sabia exatamente quem ele era, João sabia qual era o seu ponto no reino de Deus, e ele soube, como poucos, cumprir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, fazer de fato tudo aquilo que Deus lhes havia comissionado. Vamos ver o texto? Fique à vontade para ler, para abrir sua Bíblia lá em João, Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 22. Na minha tradução diz o seguinte: depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde permaneceu algum tempo com eles e batizava. Ora, João também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá corria o povo para ser batizado. João ainda não tinha sido lançado na prisão. Suscitou uma contenda entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele homem que estava contigo além do Jordão, do qual deste testemunho, está batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu: o homem só pode receber o que lhes for dado dos céus. Vós mesmos sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, o amigo do noivo que lhes assiste, espera e ouve, e alegra-se muito com a voz do noivo. Essa alegria é minha e agora está completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra pertence à terra e fala como alguém da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Ele testifica do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. A gente consegue entender, ver João Batista, mais uma vez, falando um pouquinho, não dele mesmo, mas falando a respeito daquele que o enviou. A gente consegue, então, ver aqui João dando um outro testemunho, falando a respeito do seu ministério e falando, de fato, de quem ele representa.
E a pergunta é, como, de fato, ser instrumento de Deus? Como ser instrumento de Deus sem ficar vaidoso, sem perder o foco do ministério? A pergunta é muito simples, como eu devo fazer para ter, então, pelo menos êxito em meu ministério? Primeira coisa, não se prenda a contendas. Versículo 25, olha o que João diz. Chega ali, então, algumas pessoas, trazendo a ele um grande problema, um pequeno problema. Então, suscitou-se uma contenda entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Primeira coisa, se você quer ter êxito na sua missão, no seu chamado, não se prenda a contendas. O que mais atrapalha os ministérios não são as contendas geradas por pessoas de fora do ministério. O que mais atrapalha o ministério são as contendas geradas por pessoas de dentro do próprio ministério, de dentro da própria igreja, de dentro do seu próprio ciclo íntimo. Já perceberam quanto de energia nós, como pastores, gastamos tentando arrumar algumas situações de dentro da própria igreja? E não investimos no que de fato vale a pena, que é investir no evangelismo, em buscar almas, no discipulado. Muitas vezes nós estamos administrando problemas dentro da própria igreja, e são problemas tão pequenos, que não vale nem a pena. Por isso, não se apegue a coisas pequenas, deixa para lá. O importante não é você vencer um debate, o importante não é você, de alguma forma, impor seu ponto de vista, o importante é você cumprir a missão que você foi designado para fazer. Quantas vezes nós brigamos em nossas assembleias por causa da cor da igreja? Porque o irmão quer pintar de azul e o outro quer pintar de amarelo. Quantas vezes nós brigamos porque um quer uma coisa e o outro quer outra coisa totalmente diferentes, sem pensar no reino de Deus? Para que possamos ter, de fato, sucesso no ministério, nós precisamos aprender a conviver com opiniões diferentes. Nem todos pensam como nós pensamos, nem todos têm a capacidade dada por Deus para ver as coisas como nós vemos. Nem todos são capazes. E de vez em quando eu brinco aqui na igreja, você quer ser feliz ou quer ter razão? É chato conviver com alguém que sempre quer ter razão, que sempre tem um argumento, que sempre quer ter a última palavra, que sempre quer ter, então, a supremacia de decidir o que é certo e o que é errado. João nos ensina algo interessante, dizendo, olha, não se prenda a contendas, não se prenda a coisas pequenas, foque naquilo que é importante. Faça como Paulo, deixe as coisas que para trás ficam e prossiga para o alvo. Se você quer ter, de fato, sucesso no ministério, êxito no seu ministério, não se prenda a contendas. Não brigue. Olha que coisa interessante. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Serão reconhecidos como filhos de Deus, porque é uma característica de Deus. O nosso Deus é de paz. O nosso Deus é de paz. O nosso Deus não é um Deus de confusão. O nosso Deus é um Deus que prioriza a paz. Veja, paz seja convosco. Veja o que Jesus diz aos discípulos, quando os discípulos estão tensos, presos, com medo, cercados, ele diz, paz seja convosco. Aprenda a viver essa paz. Aprenda, de fato, a abrir mão do que não é essencial no seu ministério. Aprenda tudo isso. E lembre-se que o poder vem de Deus. Deixe as contendas de lado. E lembre-se que o poder vem de Deus. Versículo 27. E João respondeu, o homem só pode receber o que do céu lhes for dado. Se você quer ter um ministério, de fato, frutífero, lembre-se, todo poder vem de Deus. Eu vejo muita gente hoje investindo em cursos, em coach, em 1 milhão de ferramentas, e é bom que se invista, não tenho nada contra, mas você tem que lembrar que o sucesso, de fato, no reino de Deus, vem de Deus. O poder para realizar a obra de Deus vem de Deus. Por isso, invista no seu relacionamento com Deus. Quantas horas você tem orado por dia? Quanto tempo você tem dedicado para a sua vida devocional, fazendo o que é, de fato, a vontade de Deus para você? Quanto tempo você tem deixado para ouvir a voz de Deus em silêncio no seu quarto? Quanto tempo você tem ficado em silêncio na presença de Deus, meditando na sua palavra? Meditando de dia e de noite, ruminando, comendo, alimentando a sua alma. Intimidade com Deus resulta na mortificação do ego. Olha que coisa interessante, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais intimidade com Deus eu tenho, quanto mais eu me relaciono com Deus, menor eu fico. O meu ego, então, de fato, o meu eu vai morrendo, vai murchando por falta de alimentação, vai ficando desnutrido até o ponto de não mais interferir nas questões do reino de Deus. E nós precisamos investir nisso, lembrar que o poder vem de Deus, porque todo ministro orgulhoso não conhece o poder de Deus, que se aperfeiçoa na fraqueza. Todo ministro orgulhoso, todo servo de Deus orgulhoso, não conhece o poder de Deus, que vai se aperfeiçoar na fraqueza.
Quem diz isso é Paulo. Paulo faz questão de dizer quem ele é. O capítulo 7 de Romanos é fantástico. Ele chega ao ponto de dizer, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Trabalhando um pouquinho mais sobre ele mesmo, Paulo diz que tem um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que bate em seu rosto. Paulo reconhece, então, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós conhecemos Deus, mais o nosso orgulho morre. E aí, acho que foi São Tomás de Aquino que disse, o orgulho é o pai de todos os pecados. O orgulho tem levado homens e mulheres a um caminho sem volta. Homens e mulheres que tiveram, então, algum sucesso, tiveram, sei lá, alguma proeminência, ficaram tão orgulhosos que se esqueceram que todo poder e toda honra pertencem a Deus. Paulo diz que nós somos cooperadores. Não somos nós que fazemos a obra. Quem faz a obra é Deus. Não somos nós que realizamos, é Deus que realiza, nós somos tão somente cooperadores. A minha oração ultimamente tem sido, Deus, não me deixe atrapalhar o teu reino. Deus, não me deixe atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo. Deus, não me permita de maneira nenhuma, de forma nenhuma, interferir no teu reino. Dependa do poder de Deus, porque a vitória no ministério, o sucesso no ministério, o êxito na nossa carreira ministerial e cristã, vem de Deus. Por isso, dependa de Deus. Os nossos filhos da carne, quanto mais crescem, mais independentes ficam. Os filhos de Deus, quanto mais crescem, mais dependentes ficam de Deus. Mais percebe como depende de Deus, como anseia por Deus. Por isso, lembre-se, o poder vem de Deus. Não se prenda a contendas, e o poder vem de Deus. Terceira coisa interessante para que você tenha, para que possamos ter êxito no ministério segundo João Batista, saiba quem você é. Versículo 28. Vocês são minhas testemunhas, que eu disse, eu não sou o Cristo. Saiba quem você é. Tem muita gente no ministério que não sabe quem é. Não sabe quem é. Vive uma crise existencial sem igual. Seja você mesmo. Não tenha inveja, não imite ninguém. Não imite lá os grandes pregadores, o Ed Renekiewicz, o Caio Fábio, ou qualquer outro grande pregador da atualidade. Não imite. Seja você. Reconheça quem é você, reconheça as suas capacidades, as suas limitações, reconheça, não tenha inveja. E eu lendo um texto interessante outro dia, o autor disse algo que me fez refletir. Ele, como eu também pastor, ele disse, a inveja é o único pecado que ninguém comete. Aí ele descreve algumas cenas interessantes, ele diz que no seu gabinete, alguns chegam lá e dizem, pastor, eu sou adúltero, pastor, eu sou orgulhoso, pastor, eu sou mentiroso, pastor, eu sou qualquer coisa, mas ninguém nunca confessou, eu sou invejoso. Ele chegou à seguinte conclusão, parece que as pessoas não percebem que muitas vezes invejam, não somente o que o outro tem, mas quem o outro é. Porque não conhecem a si mesmo, não tiveram uma experiência com Deus de maneira tal que possam conhecer a si mesmo. E nós nos conhecemos melhor quando nós conhecemos quem nos chamou, quem nos criou. Nós nos conhecemos melhor quando nós, então, conhecemos o Criador. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu conheço Deus e mais conheço a mim mesmo. Mais sei que eu sou pó, mais sei que eu sou digno de pena, o mais miserável de todos os homens. Inveja é discordar da bondade, da sabedoria e da justiça de Deus. É você dizer para Deus, Deus, o Senhor não foi bom para comigo. Deus, o Senhor não é sábio o suficiente porque o Senhor deu mais a ele do que a mim. Deus, o Senhor não é justo porque o Senhor me fez assim e fez ele de outra forma. Quem é você? Quem é você de fato no reino de Deus? Quem é você de fato? João tinha consciência de que ele não era o Cristo. João tinha consciência de fato que ele era tão somente aquele que ia preparar o caminho. João tinha consciência de fato de quem ele era. E você, quem é? Quem é você? Será que você vive tendo crise de identidade? Será que você ainda não se reconhece quando olha no espelho? Será que você ainda não conseguiu entender que Deus criou você exatamente como Ele quis, para a obra exatamente que Ele planejou para você? Quem é você? Nós não precisamos invejar quem quer que seja, nós não precisamos imitar quem quer que seja, nós precisamos ser aquilo que Deus nos ensinou, aquilo que Deus nos projetou para ser. Se é para imitar alguém, que seja Jesus Cristo, nosso Senhor. Se é para parecer com alguém, que seja com Jesus. Se é para ser, então, discípulo de alguém, que seja de Jesus Cristo. Discipulado é imprimir características, é imprimir identidade, não a minha identidade, mas a identidade de Cristo. Quando eu sei que eu não sou o Cristo, eu vou imprimir nas pessoas a identidade de Cristo. Eu vou imprimir nela as características de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Por isso, se você quiser, na verdade, ter êxito no ministério, se você quiser caminhar um pouco mais, fuja de contendas. Lembre-se que o poder vem de Deus. Não inveje ninguém, saiba quem você é. Quarto, conheça seu ministério. Versículo 28. Primeiro ele diz, eu não sou Cristo. Mas qual é o meu ministério então? Eu sou o enviado adiante dele. Eu sou aquele que vai preparar o caminho, eu sou aquele que clama no deserto. Você precisa saber, de fato, de Deus, quem você é e o que Ele tem para você. Já orou dessa forma, dizendo, Deus, qual é o meu ministério? Sempre que eu converso com os seminaristas, sempre que eu bato um papo, eu pergunto, qual ministério? Ou como você pode se ver daqui a 10 anos na igreja? Qual ministério você desempenha? E eu lembro que alguns sempre diziam, olha, eu quero um ministério auxiliar, eu quero ser pastor de jovens, outros pastor de casais. E hoje, quando eu olho para eles, eles estão numa igreja, talvez uma igreja totalmente diferente daqueles que eles sonharam, fazendo algo totalmente diferente daquilo que eles imaginavam que eram capazes de fazer. Por isso, não fique frustrado, não se frustre. A frustração é um dos sentimentos mais perigosos, porque toca a alma, o ser do ser humano, criando raízes tão profundas que consegue macular toda a sua estrutura de vida. Saiba qual é o seu ministério. Pergunte a Deus qual é. E muitas vezes Deus está nos preparando hoje para um ministério e amanhã para outro. Muitas vezes Deus está fazendo com que eu venha crescer, saindo de um ponto para o outro. Corresponda às expectativas de Deus. Não gere expectativas diferentes daquela de Deus para a sua vida. Porque quando nós geramos expectativas diferentes da de Deus para as nossas vidas, vivemos numa frustração só. Não gere expectativas. E lembre-se do seguinte, não existe ministério menor ou maior. Existe o mesmo Senhor que nos deu ministérios diferentes, dons e talentos diferentes. Quem é mais importante para o reino? Um pastor que pastoreia uma igreja de 10 mil membros ou um que pastoreia uma igreja de 10 membros? Qual é mais fácil, pastorear uma igreja de 100 membros ou uma igreja de 10 mil membros? Numa igreja pequena, o pastor tem que ser mestre, tesoureiro, administrador, zelador, motorista, médico, advogado e uma infinidade de coisas. Numa igreja maior, com potencial financeiro maior, com um número maior de pessoas, o pastor se concentra naquilo que ele entende que é o essencial. São características diferentes. Às vezes você imagina que se você trouxer uma planta altamente produtiva lá do sul e plantar aqui no Nordeste, ela vai produzir tanto quanto lá. Não vai. Não vai. Então, frutifique onde Deus te colocou, seja frutífero, não mensure pelo outro, conheça seu ministério, saiba de fato o que precisa ser. Por isso, seja completo. Ninguém é feliz no ministério se não entrar de cabeça nesse negócio. Entrar totalmente, mergulhar, ser de fato tomado por todo. E Jesus Cristo não gosta de gente mais ou menos. Deus não gosta. Lá diz o seguinte, seja quente ou seja frio, mas não seja morno, porque será vomitado da boca de Deus. Tem muita gente que entra no ministério mais ou menos. Conhece alguém que está mais ou menos empregado? Você está trabalhando? Não, estou quase, estou mais ou menos empregado já. No final do mês não tem salário. Você já casou? Quase, estou mais ou menos casado. Não está casado ainda. Tem gente que entra no ministério, não faz de conta. Tem gente que não consegue, então, se dedicar completamente, integralmente, totalmente. E só se entrega completamente quem sabe qual é o ministério. De entrar de cabeça, sem olhar para trás. Conhece a expressão que o próprio Jesus Cristo disse, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Eu venho da área agrícola e a gente brinca lá da seguinte forma. Quem sabe faz, não é isso? Quem não sabe ensina. E eu ensinava sempre aos tratoristas como fazer, então, um suco, para plantar, não suco, mas suco, fazer o arado, fazer uma linha para plantar. E aí eu dizia, olha, você pode entrar aqui, subir no trator, colocar uma segunda marcha reduzida, olhe lá para o ponto fixo, não tire os olhos de lá e vá reto. Faça. E eles faziam. Um dia, na hora do almoço, eu resolvi fazer também, porque eu ensinava, mas não sabia fazer na prática. Eu subi no trator, coloquei a segunda reduzida, e fui olhando então para a baliza, para o ponto fixo. De vez em quando eu dava uma olhadinha para trás, e as linhas então tinham que ter 3 metros entre uma e outra, para plantar o café ou o mamão. Resultado, eu sempre olhava para trás, sempre estava preocupado em saber como estavam as coisas. No final, numa distância de mais ou menos 500 metros, eu tinha saído quase 4 metros do ponto inicial.
Jesus Cristo diz que quem olha para trás não é digno, quem fica olhando para trás, quem vai apenas fazendo, simplesmente tocando a coisa, não é digno dele. Seja completo, viva o reino em toda a sua intensidade. É melhor olhar para trás e ver as marcas em nossas mãos do arado, do que olhar para trás e ver como foi torto, como foi difícil caminhar. Por isso, nós precisamos investir tudo que temos e que somos. Mas a gente só faz isso quando a gente sabe qual é, de fato, o nosso ministério. E ministério não é para sobrevivência, mas para a excelência da glória de Deus. Muita gente está no ministério por causa da sua sobrevivência. Alguns por causa da questão financeira, outros porque gostam de estar em evidência, outros porque têm talvez uma vaidade suprimida em si mesmo. Não, ministério não é para sobrevivência, não é para você alimentar o seu ego, o seu eu, é para a excelência da glória de Deus. Lembre-se sempre disso, qualquer coisa que você vai fazer não é para a sua sobrevivência, mas é para a excelência da glória de Deus. É saber quem Deus é saber quem é você, é saber o que Deus quer de você, é saber então que Deus tem um chamado específico para cada homem e cada mulher. Vamos adiante, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Saiba que você não possui nada. A noiva pertence ao noivo, ponto. O amigo se alegra. Os amigos ficam felizes quando o noivo recebe a noiva, mas não é dele, ele é simplesmente o amigo. A igreja não é sua. A sala de aula não é sua. A função que você desempenha hoje não é sua. A sua vida, por sinal, não é sua. Saiba que você nada possui. Entregue-se completamente a Deus. Saiba que nada você possui. Nada, nada. Busque, então, a glória de Deus. Não busque nada para você, não busque reconhecimento, não busque nada. Entenda que tudo que é seu, Cristo pagou na cruz. Entenda que o que você tinha era tão somente aquilo que Cristo pagou, que eram seus pecados. Outro dia, eu pregando aqui na igreja, eu disse o seguinte: a única coisa que nós temos são as nossas lembranças. Aí, no final do culto, uma médica me disse assim: nem as nossas lembranças, porque tem uma doença aí que apaga até as nossas memórias. Aí eu disse: eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu não sou nada. E ainda assim Deus me ama. Ainda assim Deus nos chama para o maior projeto de todo o universo, que é o reino de Deus. É o maior projeto. E tem muita gente caindo na síndrome de Lúcifer, querendo usurpar o lugar de Deus, imaginando que ele tem alguma coisa, imaginando que ele vale alguma coisa, imaginando que ele, então, está acima de tudo isso. O verdadeiro servo de Deus não pensa em popularidade, ele pensa em generosidade. Nós não precisamos ser populares, precisamos ser generosos com o reino, generosos com as pessoas que estão ao nosso lado, generosos e verdadeiros com aqueles que olham para nós e procuram ver Jesus. Precisamos saber disso. Nesse nosso meio, infelizmente, as pessoas estão confundindo as coisas. Uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, eu estou debaixo da sua proteção. Aí eu olhei para ela e aquilo me deu uma raiva. Sabe quando dá aquele ímpeto dentro de você? O coração bate mais forte, você consegue segurar a língua um pouquinho, aí você respira fundo e pensa numa resposta melhor. Porque minha resposta não seria essa, de ímpeto, seria outra. Aí eu disse: você está debaixo da cobertura de Jesus, porque a minha nem existe. E muita gente hoje se esquece disso. Nós estamos debaixo da cobertura de Cristo Jesus, e não de um homem, de um apóstolo, de um bispo, de quem quer que seja. Não caia na síndrome de Lúcifer, querendo então possuir aquilo que não é seu, querendo tomar a glória que pertence a Deus. Muitos ministros que eram bons alunos, bons homens, boas mulheres, hoje estão na igreja roubando a glória de Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com quem quer que seja. Esse mesmo Deus que nos chama, ele diz: eu sou. É Deus que deve ser entronizado, e tão somente ele. Então lembre-se do seguinte: Deus, tudo é dele, por ele e para ele. Quarto, se você quiser ter sucesso no ministério, diminua e deixe o Senhor crescer na sua vida. Versículo 30 é um dos mais conhecidos. Aí João diz o seguinte: é necessário que ele, quer dizer que Jesus cresça, e que eu diminua. A maior glória de um servo é quando o seu Senhor aparece. Não é quando você aparece. Não é o seu nome no boletim, nas placas de homenagem, ou, sei lá, em 1 milhão de outras coisas. Não, nada disso. Nada disso. Importante é quando as pessoas nem lembram de você, mas lembram do seu Senhor. Importante é quando vem alguém aqui na igreja e prega e alguém diz assim: pastor, eu não lembro o nome daquele senhor, ou aquele pastor que pregou aqui, mas que mensagem maravilhosa, eu vi Jesus. Eu vi Jesus.
E eu fico feliz, sabe por quê? Porque ele não veio aqui propagar o nome dele, fazer um nome, criar status dentro da denominação ou dentro da igreja. Ele veio propagar Jesus. As pessoas se esqueceram dele, mas se lembram de Jesus. Se esqueceram do servo, mas se lembram do Senhor. A maior glória do ministério é quando Jesus aparece, quando nós, na verdade, sumimos. Essa deve ser a nossa oração. Deus, que eu não apareça, mas que o Senhor cresça. Deus, que as pessoas não se lembrem de mim, mas se lembrem de você. O profissional busca o reconhecimento imediato, o vocacionado busca apenas o seu nome no céu. O profissional precisa de sua reputação para que ele ganhe mais clientes, para que ele possa crescer. Tudo bem, mas nós que somos vocacionados, nós buscamos apenas o nosso nome no céu. Nós buscamos apenas ser reconhecidos como servos de Deus. Nós buscamos apenas ser vistos como filhos de Deus. Porque a glória do ministério não está no resultado. A glória do ministério está na obediência. E muita gente hoje imagina que a glória do ministério está em resultados. Igrejas cheias, almas vazias. Templos lotados, espíritos mortos. A glória do ministério, na verdade, está em fazer a vontade de Deus. Deus pode ter chamado você para ganhar uma alma só em toda a sua vida. E se você ganhou essa alma que Deus projetou para você, cumpriu o seu ministério. Você vai receber o seu galardão, vai receber aquilo que é a glória de Deus para a sua vida. Não busque, então, ser reconhecido pelos resultados. Tem muita gente hoje que pensa que, de maneira tal, que resultado no ministério é garantia de alguma coisa. Aí Jesus Cristo disse o seguinte, as pessoas chegaram para ele e disseram, olha, meu ministério foi muito produtivo, Jesus. Em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos maravilhas, fizemos milagres. Aí Jesus chama no íntimo e diz, conheço você não, filho. Vai, como diz aqui o pessoal, vaza, vocês que praticam iniquidade. Não convém, então, o resultado do ministério, a glória do ministério, está na obediência e não na conclusão. Por isso, para finalizarmos, tenha bom senso, o bom servo é aquele que busca servir a Deus em espírito e em verdade, e não busca os seus próprios interesses. Quer ter sucesso no ministério? Evite contendas. Quer ter sucesso no ministério, de fato, vivendo pela glória de Deus, para a glória de Deus, lembre-se que você nada é. O poder vem de Deus. Tudo para a honra e glória de Deus. Saiba que você é. Saiba quem você é, porque aí você não vai entrar em conflito com o próprio Deus. Conheça o seu ministério, não fique fazendo, então, comparações, julgamentos, imitações. Saiba que você não possui nada. E diminua, que Jesus vai crescer. Diminua. O bom servo, então, vai buscar a glória de Deus. O bom servo, então, vive para agradar o seu Senhor. O bom servo é aquele que adora em espírito e em verdade, não buscando seus interesses, mas buscando a glória de Deus. O bom servo vê em tudo a oportunidade de servir e de exaltar o nome de Deus. O bom servo é aquele que diminui para que o seu Senhor cresça. Por isso, precisamos de fato sermos servos bons, úteis e fiéis ao Senhor. Mas para isso, é preciso que Ele cresça e que eu diminua. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Pai, nós te agradecemos porque a Tua palavra foi pregada nesse instante. Abençoa-nos, Senhor Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Que possamos fugir das contendas, sabendo quem Tu és e quem somos. Que possamos, de fato, viver para a Tua glória, que possamos viver para o Teu reino, que possamos diminuir e que o Teu reino cresça em nós, por nós e através de nós. Abençoa-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão.